Você que trabalha com alimentação nessa área toda, nós sabemos a dificuldade que é de montar uma equipe de funcionários, de conseguir pessoas realmente comprometidas, que se engajem com toda a equipe, que tenham uma eficiência. Então nós ficamos sempre na dúvida, né? Eu contrato com experiência, sem experiência, porque nós temos um grande problema de déficit de pessoas qualificadas para trabalhar com alimentos. E isso é um processo que todas as empresas passam. Se não for todas, a grande maioria tem essas dificuldades, tem esses receios e muitas vezes não sabe lidar com essa situação. Então eu digo para vocês que você precisa saber, aprender como gerenciar uma equipe muito bem, porque isso é uma coisa que nós temos que aprender a lidar com as outras pessoas. É diferente de um relacionamento familiar, de amigos. O trabalho é uma coisa à parte. E algumas pessoas, quando abrem o seu negócio, tem ali o seu empreendimento, às vezes ela até começa sozinha, aí vem alguém da família para ajudar, e aí conforme você vai crescendo, você precisa ir contratando mais pessoas para fazer parte ali do processo. Só que não basta só você falar, eu vou contratar alguém com experiência porque eu preciso de agilidade, eu preciso de eficiência. Mas se você não souber liderar aquela pessoa, gerir ali os seus colaboradores, o resultado não vai ser o que você espera. Você precisa aprender a lidar com essas pessoas. Às vezes, você pode até ter funcionários que não sabe nada do processo, que não conhece, e ele entra na sua equipe, dependendo da forma como você conduz isso, ele produz excelentes resultados. E eu vou te dar alguns exemplos. Quando eu comecei lá atrás, o meu primeiro negócio foi o meu próprio restaurante. Eu tive que contratar, eu tive que treinar funcionários, eu tive que aprender a falar com eles, porque dependendo da forma como você fala, eles podem se sentir ofendidos ou pode achar que você não liga, não tá dando o devido reconhecimento no trabalho deles. Então isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, e muita gente vai aprender, desenvolver esse lado com o tempo. E depois disso eu rompi, como se você já viu nos outros vídeos que eu falo um pouco da minha história, você vai ver que aí eu tive um problema com uma sociedade minha que não deu muito certo, e eu saí dessa sociedade, que foi logo no início, não tinha muita experiência ainda, então eu saí e fui trabalhar em outras grandes empresas da área de alimentação. Em uma dessas, eu já comecei gerenciando uma equipe de 23 funcionários. E eu tive que aprender ali a como lidar com essas pessoas, porque aí, no caso, a empresa ela já não era minha, mas eu era gestora e eu tinha que apresentar resultados. Como eu ia apresentar resultados se eu não tivesse uma equipe engajada comigo? Porque no caso eles tinham experiência, eles já trabalhavam lá há tempos, eles já conheciam todo o processo. Eu estava entrando depois, eu precisei aprender o processo da empresa, porque cada empresa é uma empresa, só que eu tinha também que conquistar aquela equipe e saber liderar ela, porque senão o resultado não sairia, mesmo elas tendo experiência. Você pode pensar, nossa, mas eles têm experiência, já sabem fazer. Não, eles esperam que alguém lidere eles, que alguém acompanhe e mostre o caminho que eles têm que percorrer. Você tem que mostrar segurança. E foi isso que eu tive que fazer. Eu tive que demonstrar segurança, que ter certeza do que eu estava falando ali, de conduzir eles. Eu não cheguei a fazer contratação. Quem fazia parte de RH era outra pessoa, então nessa empresa não cheguei a fazer contratação, mas eu tinha que gerenciar, eu tinha que saber lidar com eles. E como eles sabem que você às vezes é nova na área, tem muito isso, funcionários às vezes não sabe, ele começa a trabalhar com você, ele primeiro, ele sente como uma criança, vê o campo ali
que ele tá pisando, como que é as pessoas, e isso vai fazer com que ele haja de forma determinada, de acordo com a sua gestão, com a sua liderança. E eu tive também experiências com consultorias, que aí já não era eu também a dona do negócio e nem a gestora. Eu ia visitar o local, mas eu tinha que gerar um resultado ali, fazendo com que aquela equipe tivesse um comprometimento, um engajamento, reduzisse os custos, os desperdícios ali da empresa, fizesse uma padronização em toda a parte de manipulação, de processos, porque quando uma empresa ela tem tudo isso estruturado, ela reduz muito na questão de desperdícios de alimentos mesmo, desde o armazenamento até a produção, no corte, no pré-preparo, na hora de servir para o cliente, o prato vai sempre igual, é como uma sinfonia, uma orquestra, para que você, porque não basta eu chegar lá e colocar o processo e ó, tá aqui para os funcionários, você tem que seguir isso, eu contratei o funcionário, você vai fazer isso que tá aqui, ó, assim, assim, assim. O funcionário, ele pode até fazer 1 dia, 2 dias, e depois vai caindo na rotina. Se você não estiver ali sempre supervisionando, gerindo, conversando, treinando o seu funcionário, ele não vai seguir. Ou então tem empresas também que não tem aquela rotina de tarefas e fala, você tem que fazer isso, isso. Ah, poxa, mas você não tem experiência como padeiro, por exemplo, você não sabe que tem que fazer isso? Ele tem experiência, só que a empresa não é dele, a empresa é sua, você é o gerente, você é o gestor, você tem que dar as diretrizes para ele, para que ele não se sinta perdido, ele não tem que vir, ele vem como um funcionário para você ali, para agregar valor na sua empresa e gerar um resultado. Só que ele não tem que vir com um receituário ambulante. Tem pessoas que esperam isso, que ele saiba fazer 1001 preparações, porque ele é um padeiro, ou porque ela é uma cozinheira, ou porque é um pizzaiolo. E aí acha que a pessoa tem que vir com um receituário ambulante fazendo tudo, e não é por aí. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Então quando eu fiz esse trabalho de consultora, ali eu tive que aprender muito a falar com as pessoas para que e motivar essa equipe para que elas comprassem essa minha ideia de processos, de padronização, para elas seguirem tudo. E como que você faz uma equipe seguir tudo que tem que ser feito? Ah, eu falo que tem que lavar as mãos, que tem que higienizar essas tábuas, que tem que clorar aqueles utensílios, que tem que higienizar a cozinha assim, que tem que etiquetar. Eu gosto de falar, mas eles não fazem. Sim, eles têm um tempo para que esse processo entre na mente, se torne um hábito. É como eu, por exemplo, vou fazer atividade física. Eu vou para academia um dia, vou 2 dias, aí no terceiro já começa aquela preguiça, aquele desânimo. Ah, hoje eu não vou. Ah, hoje tá chovendo. Amanhã eu vou. E nisso, às vezes a pessoa paga 3 meses de academia, vai 15 dias ou 1 semana e parou. E aí pagou, o processo parou. Então imagina, se você ainda tá pagando para um negócio e não vai, imagina o seu funcionário, por exemplo, que tá ali, você passou as instruções, mas que não tem uma supervisão efetiva, que não tem um controle, que não tem uma meta para ele cumprir, uma escala de tarefas. Imagine ele, que se ele não vai deixar de fazer, se ele não vai esquecer, se não vai gerar a mesma situação, os mesmos receios, é igual, é tudo igual. Nós precisamos de motivação para continuar a progredindo, continuar fazendo. Tudo bem, tem funcionários que são super proativos, que você não precisa nem falar, vai lá e faz. Mas nós não podemos esperar que todas as pessoas sejam assim. Então, por isso, você tem que desenvolver na sua empresa um processo que faça com que eles cumpram todas
as regras de padronização que você tem, mas você precisa ter essas regras ali escrito, porque só falar não resolve. E outra empresa também que eu tive o contato, ela tinha na cozinha dela só homens. Então eu chego como nutricionista, mulher ali na cozinha, num ambiente todo de homens que pratica uma gastronomia que eu não conhecia, que não era a minha área. E então fica assim, poxa, mas ela tá chegando agora, ela não conhece o que eu faço. Você tem que nesse momento ter humildade ali de aprender com eles primeiramente, para que você seja aceita ali na equipe, ali com eles. Então você primeiro tem que ter esse processo de aceitação, para que então eles possam ouvir o que você tem a dizer. Eu não posso chegar numa equipe já falando, porque eles não vão me ouvir, eles não vão cumprir o que tem que cumprir. Então, primeiro eu tenho que conquistar a confiança deles, eu tenho que ser aceita, e foi um processo que eu fiz de formiguinha. Eu fui conquistando, eu fui procurando ser aceita, e com o tempo eu fui conscientizando, treinando, conversando e criando esse engajamento, criando essa motivação, colocando motivos para que eles conhecessem tudo aquilo. Por que eles tinham que fazer aquilo e daquela forma? Tudo isso é importante que eles saibam. E eu tenho um exemplo da última empresa também, que foi uma empresa muito grande, que eu tive que fazer uma contratação muito grande de funcionários. Eu tive que contratar dentro de 15 dias 40 pessoas para formar uma equipe nova, do zero, que foi um grande desafio. E nesse processo de entrevista, de conhecer, eu tinha prazo, eu tinha meta para estar com essa equipe montada. Muitas daquelas pessoas que eu entrevistei não tinha nada de experiência, mas teve pessoas que tinham experiência que eu achei que não estava qualificada para aquela equipe. Então eu tive algumas peças-chaves que eu contratei que tinha a experiência, e tive muitas pessoas que não teve experiência nenhuma. E teve um caso de um funcionário, eu precisava de alguém para estoque, para gerenciar ali, liderar o estoque. E o estoque desse ramo de alimentos, ele é um pouco mais complicado que estoque de outras empresas que são de produtos não perecíveis. Por exemplo, uma empresa de borracha, uma empresa automotiva, uma empresa que produz algum eletrônico. São produtos que não são perecíveis. Agora, alimentos são produtos que exige muitos detalhes, exige condição de temperatura, de umidade do ar, de se está abafado ou não, se várias questões, se o fornecedor vai entregar a tempo, se o produto vai vir bom, se o produto tá, de repente aquela alface, aquela folha tá queimada, ou aquela carne tá fora da refrigeração. São uma série de coisas, de detalhes que a gente tem que estar atento. E eu precisava para essa vaga uma pessoa que já tivesse experiência, mas eu não estava conseguindo ninguém. Como eu falei para vocês, que essa área de alimentação é difícil, tem muita gente que não tem experiência. E aí apareceu uma pessoa que tinha experiência em estoque, mas de empresa, de uma indústria que não tinha nada a ver com alimentação. Só que ele se mostrou muito solícito, e ele tinha 4 filhos para criar, e ele tinha um problema ainda de uma filha com problema de saúde. E eu fiquei naquele momento, gostei dele, gostei da experiência dele, mesmo não tendo nada a ver com alimentação. Eu sabia que eu ia ter que treinar ele do zero, eu estava ciente disso, mas eu também queria ajudar ele, porque muitas vezes pessoas que se mostram solícitas, assim, elas são mais comprometidas, mesmo não tendo experiência. E aí eu contratei ele, então ele veio para nossa equipe.
E eu não me arrependi um segundo por isso, porque realmente foi uma pessoa que se preocupava com o serviço dele, que procurava sempre aprender mais, que fazia coisas até que nós não estávamos esperando. Então ele tinha atitude e às vezes ajudava outras pessoas que precisavam também. E quando você pensa assim, poxa, ele não tinha experiência, não era exatamente o que eu queria. Eu estava procurando uma pessoa já mais desenvolvida ali na área. E dando a oportunidade para ele, sabendo treinar, sabendo gerenciar tudo ali, a equipe, você consegue fazer com que ela apresente um resultado, com que ela te dê uma produção com eficiência. Porque é só a gente treinar, é só a gente dar para a pessoa as ferramentas que ela precisa, é só a gente mostrar que ela é capaz. Nós temos que esperar, motivar os nossos funcionários e mostrar para eles, confiar neles mais que eles mesmos, mostrar que eles são capazes. E isso faz com que realmente eles produzam, que eles façam todo aquele serviço ali que precisa ser feito. E já em outro cliente meu que eu tive também, uma equipe muito grande, que eu cheguei também do mesmo jeito, o mesmo processo, sempre para ser aceita entre eles, treinar, mudar os procedimentos, tive fazer ficha técnica, montar receituário, passar treinamento todos para eles, criar todo um processo ali de padronização para que qualquer pessoa que entrasse ali na área, mesmo sem experiência, conseguisse realizar a atividade. Então eu fui fazendo, eu fazia visitas semanais ali no local e um certo dia a equipe foi mudando realmente, nós mudamos muita coisa na estrutura, mudamos muitos comportamentos. Então nós vamos realmente mudando tudo. A equipe foi se inteirando, ela se mostrou interessada em fazer o processo como tinha que ser feito, porque ela entendia o motivo, ela entendia por que ela tinha que fazer, não era simplesmente chegar lá, olha, você tem que fazer assim, sem ela saber o porquê. Então isso fez com que eles gerassem um comprometimento e começassem a trabalhar ali. Só que um determinado dia, uma pessoa virou para mim e falou assim: nossa, Tânia, você treina a gente, você vem aqui, você mostra, você faz. Só que eu vou te falar uma coisa, dentre vários outros problemas que já aconteceu aqui, eu acho que ontem foi assim um limite. Você fala pra gente de boas práticas, você fala de padronização, de ficha técnica, tem que ser tudo sempre igual. Só que o nosso chefe chegou aqui ontem e viu que nossas luvas tinham acabado. Ou seja, teve um problema lá no departamento de compras, eles não tinham comprado luva na quantidade suficiente, que é o treinamento, né? Se a gente tem o treinamento, a supervisão, e essas falhas diminuem até zerar. Então não tinham comprado. E aí nós precisávamos da luva para manipular ali o alimento e fornecer para o cliente. E o que o dono do estabelecimento fez? Ele fez o funcionário ir lá na lixeira, pegar as luvas, lavar as luvas e usarem. Então, quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, mas não é possível que você fazendo isso joga o seu trabalho por água abaixo. Então, o dono da empresa não comprou a ideia. Por isso que hoje eu falo para o dono, para o gerente, você é o responsável pela equipe que você tem. Se você tem uma equipe que não é comprometida, que não é eficiente, é porque está sendo refletido os seus resultados nessa equipe. Você não está fazendo da forma como tem que ser feita. A partir do momento que você compra aquele processo, compra aquela ideia e você sabe conduzir aquela sua equipe, você vai ter resultados excelentes. Então, o resultado depende de como você lidera, de como você faz. E tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, de exemplos, quais são os pontos em comum dessas equipes
para trabalhar, para ter resultado, para gerar mais eficiência, para diminuir seus custos, para tudo. Quais são os pontos em comum? É saber, primeiro, saber ouvir o seu funcionário, entender o que ele está falando, porque às vezes nós ouvimos, mas não entendemos e queremos que determinada tarefa seja feita daquela forma. Nós não entendemos a situação, não avaliamos. E terceiro, você procura solucionar aquele problema da melhor forma. Seu funcionário, ele precisa ver que você está comprometido, que quando ele te passa algo que não está certo, você, além de ouvir, entender, você vai solucionar. E muitas vezes a solução para esse problema é somente o treinamento. Então você precisa ter implantado ali na sua empresa essa ideia de gestão, de treinamento, de conversa, de bate-papo, de poder ter esse feedback com seus funcionários. E tudo isso vai proporcionar para você uma redução efetiva nos seus custos, ou seja, vai aumentar consequentemente seu faturamento. Por quê? Você reduz seus desperdícios, você diminui a rotatividade dos seus funcionários, que é o quê? Aquela troca de contrata, entra, sai funcionário. Porque muitas vezes nós temos isso de entrar e sair, não é porque nós estamos demitindo, contratando e demitindo, contratando porque não deu certo com a vaga, porque o funcionário não sabe fazer. Não, é porque nós não estamos sabendo treinar ele na equipe, não estamos sabendo engajar ele na equipe, ou ele não está motivado o suficiente porque ele achou que aquele trabalho não é para ele, porque ele não gosta daquele trabalho. De qualquer forma, é a sua equipe, é a sua liderança que está fazendo isso. Então, você aprendendo isso vai diminuir esse seu custo com rotatividade de funcionários. Vai diminuir também o absenteísmo, que é o quê? As faltas de funcionários. Né? Aquele monte de atestado, aquele monte de atrasos na hora do funcionário ali bater o cartão. Isso tem muito. Eu ouço muita reclamação na área de alimentos. Porque o funcionário não tem horário, ou ele põe muito atestado, ou ele não é comprometido. Por que isso também? Porque o ambiente não está sendo favorável também para ele. Porque as pessoas, elas costumam pôr na balança se o que ela está dando está comparado ao que ela está recebendo. Então, tem que ter um equilíbrio. Ela tem que receber e tem que doar. E ela tem que sentir isso. Então, o seu funcionário, quando ele sente que você se preocupa, que você está doando, ele é recíproco para você. Então, é reciprocidade. Nós acabamos agindo pela reciprocidade, porque nós queremos fazer, nós queremos mostrar, entregar aquilo que a gente tem de melhor. E eu consigo também, consequentemente, aumentar o meu número de clientes, gerar mais fidelização, credibilização, ali ter mais credibilidade. Por quê? Porque ele consegue ver ali na minha equipe, no meu ambiente, que é um local estruturado, porque ele vai estar um ambiente agradável, limpo, padronizado, sempre o prato vai chegar do mesmo jeito, na mesma temperatura, adequado para ele, a mesma quantidade, sempre vai ter um atendimento excelente. Então, quando o cliente ele sente tudo isso, se ele quiser visitar sua cozinha, ele pode visitar a qualquer momento, que ele não vai ter surpresas. Então, é esse feedback, esse tipo de atendimento que você precisa ter para sua empresa. Mas não adianta só você ficar perguntando, como que eu vou ter? Eu quero vender mais, eu quero aumentar meu número de clientes. O meu negócio está parado, eu estou tendo prejuízo. Eu vendo e não sei, de repente, o que está acontecendo que não sobra dinheiro. São vários questionamentos desse tipo e que, se você for analisar, a raiz do problema é aquela sugestão da equipe, é aqueles seus colaboradores, aqueles seus funcionários que muitas vezes está desmotivado, ou que não tem ferramenta adequada para trabalhar, ou porque não tem o treinamento correto, porque não tem esse espírito de equipe, porque não tem essa liderança adequada.
tudo isso influencia no resultado do seu produto. Então você olha para sua empresa, veja o resultado que você tem hoje e veja a raiz do problema, das causas desse seu resultado. Ou se o seu resultado é top, excelente, tá ótimo, seus clientes estão elogiando, o que você precisa fazer nesse caso? Manter o que você já faz e buscar inovações, buscar implantar ali um sistema de metas, de gamificação com seus funcionários, ou de repente uma participação dos lucros. Tudo isso vai gerar mais engajamento entre eles, mais reciprocidade com você e a sua empresa, e você vai conseguir melhorar mais ainda o seu resultado, porque nós não podemos ficar parados, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se as dicas foram úteis para você, comente aqui embaixo, coloque para a gente poder também ter esse feedback de vocês. Clique no sininho para receber notificação dos novos vídeos, compartilhe, curta, não esqueça de curtir aí e obrigada pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.